Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Vamos ler, Rafa, do 31 até o final. Vamos lá, se quiser acompanhar aqui. Tem outra versão aí, Rafa? Só essa? Não, então deixa isso aí, não tem problema. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa a ovelha dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Por quê? Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus, foi a mim que o fizeram. Segura um pouco aí. Deixa no 40 ali, Rafa, por favor. Vamos lá. Qual foi o critério, Felipe, que Deus usou, que Jesus usou ali para julgar o povo, julgar aquelas pessoas que estavam diante dele? Qual foi o critério? Qual foi a medida, qual foi a régua de medir que Jesus usou ali para dividir, separar diante dele aqueles que ele falou: olha, vocês que estão aqui à minha direita, tem uma coisa para dizer para vocês: venham, vocês entrarão no reino de meu Pai. Vocês entrarão no reino de meu Pai. Vocês são bem-aventurados. Eu tenho algo para vocês. Vocês farão parte do reino do meu Pai. Mas tem um critério ali que Jesus usa. E eu quero começar primeiro trazendo a ênfase do que Jesus não falou. Qual foi a ênfase que Jesus não deu ali? O que Jesus não estava falando? Em primeiro lugar, o Senhor não estava falando sobre coisas que às vezes nós julgamos ser espirituais demais. Jesus não estava falando sobre coisas ministeriais. Jesus não estava falando sobre coisas ministeriais. Jesus não estava falando sobre as coisas eclesiásticas, Jesus estava falando sobre aquilo que nós julgamos ser a obra de Deus. Jesus não estava falando sobre isso. Jesus não disse assim: olha, vocês que cantam bem, Jesus não disse assim: ó, vinde benditos do meu Pai, vocês que pregam bem. Jesus não está dizendo isso.
Jesus não está dizendo, olha, vinde benditos do meu Pai, vocês que estão lá na igreja todos os dias fazendo coisas. Vocês que lê a Bíblia todos os dias ou oram todos os dias. Eu não estou falando que essas coisas são erradas, amém? Ok? Estamos combinados? Me entenda bem. Jesus está dizendo, olha, vinde benditos do meu Pai, vocês que estão ali de joelho, estão com o joelho calejado de tanto orar. Eu não estou falando que essas coisas são erradas. Eu estou me atentando aqui ao texto, ao que Jesus está falando aqui. Qual foi a régua de medir que Jesus usou aqui para dizer, olha, vocês, vinde, benditos do meu Pai. A ênfase não é sobre performance. Preste atenção aqui. Jesus não falou assim, olha, vinde, benditos do meu Pai, vocês que fluem muito nos seus dons, você que profetiza. Jesus não falou assim, ó, vinde benditos do meu Pai, você que opera milagres. Você que pregou para milhares de pessoas. Jesus falou sobre isso? Falou? Nesse texto não. Jesus falou assim, olha, vocês que têm todos os dons. Você que tem o dom disso, daquilo. Vinde. Vocês fazem parte. Jesus não está falando isso. Pelo contrário, eu lembro de um texto, acho que é 1 Coríntios, que Jesus começa a falar, Paulo começa a escrever para a igreja de Coríntios, e ele começa a enfatizar tudo que a igreja de Coríntios tem de bom. Inclusive, ele diz que vocês têm todos os dons. Paulo fala à igreja de Coríntios. Ele fala assim, olha, vocês possuem todos os dons. Imagina, irmãos, uma igreja que tem todos os dons. Aí logo depois, Paulo começa a confrontá-los, dizendo, mas vocês falam mal uns dos outros. Vocês não amam uns aos outros. Depois você lê lá no começo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ele já começa a dizer, olha, vocês têm divisões entre vocês, tem problemas aí entre vocês. Então Jesus não está enfatizando aqui, ele não está dizendo assim, vinde vocês que são repletos de dons. Eu entendo que o dom não é garantia de salvação, o dom não é garantia da eternidade, o dom não é garantia de aprovação de Deus. O dom é para o serviço do corpo, é para o serviço do outro. Mas pelo contrário, a gente pode conhecer muitas pessoas que são carregadas de dons, são cheias de dons, mas com o coração distante do Senhor. Então ele não está enfatizando aqui, olha, vinde benditos do meu Pai, vocês que cumprem a sua função ministerial bem feita. Não. Qual que foi a ênfase que Jesus usou? Falou, tive fome e tive sede. Eu fui estrangeiro. Estive nu. O que mais? Estive preso. Estive doente. Uau! Aqui não tem dom, não tem ministério, não tem performance, não tem capacidade intelectual, não tem performance alguma. Aqui não é o mais inteligente. Ele disse assim, olha, vinde bendito do meu Pai, você que é um teólogo formado, você que conhece a Bíblia. Vinde bendito do meu Pai, você que sabe tudo. Não. Aqui Jesus está enfatizando uma vida ordinária, baseada no amor, na compaixão, na comunhão. Aqui Jesus está enfatizando uma vida
de simplicidade. Aqui Jesus não está falando assim, ó, vinde bendito do meu Pai, você que foi aplaudido pelas multidões. Não. Aqui Jesus está dizendo, vinde bendito do meu Pai, vocês que talvez nunca foram vistos, vocês que talvez nunca foram aplaudidos, vinde benditos do meu Pai, vocês que talvez nunca foram elogiados, vocês que talvez nunca pegaram no microfone. Precisa pegar no microfone para fazer essas coisas? Hã? Precisa ter algum tipo de reconhecimento, título? Não, você que tem títulos, precisa? O que Jesus está enfatizando aqui? A vida vivida, a vida simples, ordinária. Aqui Jesus não está enfatizando aquilo que você adquiriu ao longo da sua vida como capacidade intelectual para falar, fazer as coisas. Não, aqui Jesus está enfatizando aquilo que eu me tornei. Aquilo que eu me tornei. Eu não sei por que ao longo da história nós fomos decaindo. Né? Nós achávamos que estávamos subindo, não, mas estávamos decaindo para perder essas coisas. Perder as coisas simples. Perdemos a graça que há na vida simples, ordinária. Perdemos a graça de Deus nas coisas básicas da vida, para buscar as coisas que julgamos ser mais espirituais, mais importante. Mas aqui Jesus está dizendo, não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, vinde, vocês que amam, vocês que têm compaixão. Vinde, vocês que não buscam as coisas, desse mundo, não, mas vocês que veem, vocês que enxergam. Jesus estava falando isso, vocês que conseguem, vocês que têm olhos para ver o quê? Ver o que tem fome, ver o que está doente, ver o que está nu, ver o que está preso. Vinde, vocês que não têm olhos para as coisas, desse mundo, não, vocês que têm olhos para olhar ao seu lado, vocês que conseguem enxergar aquele que está do seu lado. Vinde. Vocês são benditos de meu Pai. Aqui eu vejo Jesus enfatizando aqueles que encontraram os fundamentos de uma vida de amor e cheia da graça do Senhor. Aqui eu vejo Jesus enfatizando aqueles que, ao olhar para o Senhor, viram nas bases, nos fundamentos da sua vida, o amor, a compaixão, a unidade, e sobre essas coisas edificaram sua vida. A nossa geração, irmãos, em nossos dias, onde nós tanto consumimos, a ideia de crescer, de fazer, de construir, em nossa geração, que tanto consome essa ideia, do fazer, do eu, do meu eu, às vezes nós perdemos os fatores básicos da nossa fé. Nós perdemos a graça de perceber as coisas simples que Jesus fez. Eu não sei se você percebe, irmão, mas às vezes nós queremos fazer coisas até mais mirabolantes do que Jesus. Nós queremos até fazer coisas que a gente quer reinventar, Reinventar a teologia de Jesus, fazendo coisas que... E não há problema em fazermos grandes coisas. Mas o problema é que essas grandes coisas que nós julgamos ser grandes, elas forem edificadas sem os fundamentos básicos. Irmãos, a hora que vier a ventania, vai cair, vai ruir. A hora que vier as ondas, irmão, vai bater contra essa casa e ela vai ser destruída. Eu vou me aprofundar um pouco mais. Eu não vejo Jesus dizendo assim, olha, vinde benditos do meu Pai, vocês que fizeram coisas para mim.
Você não vê Jesus falando assim: olha, vinde benditos do meu Pai, vocês que me deram ofertas. Vinde benditos do meu Pai, vocês que falaram bem de mim para os outros. Jesus não está dizendo: olha, vinde, vocês que se trancaram dentro do quarto e ficaram ali. Mais uma vez eu digo, eu não estou falando contra essas coisas, mas Jesus não está dizendo: vinde benditos do meu Pai, vocês que olharam para mim e falaram com o pulmão cheio de ar, dizendo: Jesus, como eu te amo. Não, Jesus está dizendo: vinde benditos do meu Pai, você que ama o outro, vocês que se amam. Você que tem acompanhado as mensagens, a gente tem extraído da palavra tantas coisas que Jesus e os apóstolos falam a respeito do amor, da coletividade, da unidade, que não está atrelado à pessoa de Jesus unicamente. Jesus não está dizendo: olha, vinde porque vocês me amam. Não, Jesus está dizendo: vinde porque vocês se amam. Jesus, mais uma vez, irmão, está nos alinhando ao outro, ao próximo. Jesus está enfatizando não o que eu faço para Ele, não o que eu julgo. Irmãos, isso é que a gente mais ouve hoje em dia. São pessoas querendo fazer a obra de Deus, mas negam o seu irmão. São pessoas que querem fazer a obra de Deus, que dizem que amam a Deus, mas não enxergam seu irmão, não vê mais. Não consegue enxergar, consegue ver Deus lá no céu, tão distante, mas não consegue ver o irmão que está do seu lado, na cadeira próxima. Consegue ver tão distante, irmão, eu conheço pessoas que têm visões sobrenaturais. Eles têm sonhos, visões, eles têm profecias, aparece para ele anjos, o próprio Jesus aparece para eles, mas eles não conseguem ver quem está do seu lado. Jesus não está dizendo assim: ó, vinde benditos do meu Pai, vocês que são seres humanos sobrenaturais. Não, Jesus está dizendo: vinde, você que enxerga, você que não vê só o uau, você que tem uma visão aberta, sobrenatural, não, você que é natural, você que vê a necessidade do outro, você que vê, você que enxerga. Jesus está dizendo: vinde benditos do meu Pai. Vocês que, vocês são tão espirituais que vocês vê coisas que não dá para... Não, Jesus está dizendo: não, você que consegue tocar, você que toca, você que encosta, você que sente a necessidade do outro, a fraqueza, a dificuldade. Esses são benditos do meu Pai. Jesus está dizendo: vinde, você que fez isso ao seu próximo, não aquilo que você julga ser importante. Essa é a nossa geração. Nós sempre enfatizamos, colocamos nosso esforço, colocamos nossa energia, nosso tempo, nosso dinheiro naquilo que julgamos ser importante. Jesus está dizendo: vinde benditos do meu Pai, vocês que estão investindo sua vida, seu tempo, seu dinheiro naquilo que é importante para mim, o Senhor está dizendo, naquilo que eu julgo ser importante. Jesus está dizendo: é sobre o que vocês fizeram ao outro. Olha o que o versículo 40 diz: o que vocês fizeram a um dos meus pequenos irmãos, fizeram a mim. Irmãos, olha o poder que há nessa palavra. Jesus está dizendo: Bené, o que você fez ao Felipe, você fez a mim. É por isso que eles perguntam: Senhor, mas quando que o Senhor teve nu e nós te vestimos? Quando que o Senhor teve fome e nós te demos de comer? Jesus: não. Quando você fez para o seu irmão, você fez para mim. Jesus está dizendo assim: Senhor, mas o Senhor não tem sede? Como assim o Senhor estava com sede? Que dia que foi? Me ajuda a lembrar, Senhor. Quando é que o Senhor teve sede e eu lhe dei água? Jesus está dizendo assim: não. Quando você fez para o seu irmão, você fez para mim. Não é quando você colocou... Os crentes antigos conhecem essa, né? Quando a gente colocava um copo de água em cima da televisão, né?
Quem é crente dessa época? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão, só para nós dar risada junto. Ô, Beto. Ah, tu é desse tempo, Beto. Tem a toalhinha, né? Aí fizeram a TV de LED, né? Aí não dá mais pra botar a água em cima da TV. Sabe que Senhor, foi nesse dia quando a gente consagrou a água pro Senhor? Não. Foi quando você fez pro seu irmão, pro seu próximo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É tão simples, que tem que ter fé para acreditar nisso, Felipe. Tem que acreditar, tem que ter fé. É tão simples, é tão básico, é tão fácil, que tem que ter fé para acreditar nisso que Jesus está falando. Tem que ter fé, irmãos, para acreditar que quando você faz para um dos seus pequenos irmãos, você está fazendo por Jesus e Jesus fica muito satisfeito. Irmãos, Jesus é tão vazio de orgulho que ele está dizendo, não, vocês não precisam fazer nada para mim, relaxa, fique em paz, Irmão, Jesus, a gente tem Deus, quando a gente fala de adorar a Deus, é como se Deus fosse fraco e precisasse da nossa adoração para ele se fortalecer, né? Igual nos filmes, né? Tem aqueles monstros, vilões, assim, que você tem que dar alguma coisa para ele se fortalecer. Não, irmãos, Deus é pleno, Deus é satisfeito, nós aqui somos vazios. Quem tem problema somos nós, Deus não tem problema nenhum. Quem tem falta somos nós, não é Deus. Deus não sente falta de nada. Então Jesus está dizendo, não, calma. Não precisa fazer nada para mim. Tá tudo bem aqui. Faz para o seu irmão, que assim você fez para mim. Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. Porque na nossa mente religiosa, a gente faz o contrário. O meu irmão espere, né? Se sobrar, se der, se eu conseguir, se eu estiver muito bem disposto, né? Quando os planetas se alinham assim, né? Quando dá aquele alinhamento dos planetas, eu vou fazer alguma coisa, mas eu estou fazendo para Deus, né? É igual o irmão vem aqui cantar uma música, não, estou tocando para Deus, né? Estou cantando para Deus, eu vou fazer, eu estou fazendo para Deus. Eu entendo o que você está querendo dizer, eu sei que há verdade nisso, mas ela não é completa, irmãos, se ela não for baseado no outro, na vida do meu irmão, se ela não for baseado na comunhão, na coletividade, na união. O Senhor está dizendo outra coisa. O Senhor está dizendo, foi quando vocês fizeram para os... Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, aos meus irmãos. Jesus está dizendo aos meus irmãos. Por que Jesus está dizendo aos meus irmãos? Ele mesmo está dizendo assim, tudo que vocês fizeram aos meus irmãos. Não é isso que a gente vem construindo ao longo dos anos aqui, falando, ensinando a respeito da família de Deus, o desejo de Deus de fazer uma família? Tanto falamos e repetimos de Romanos 8:29, a família de Deus, muitos filhos semelhantes ao primogênito. Quem é o primogênito? É o irmão mais velho, Cristo. Então a linguagem que Jesus está usando aqui é de uma família. Então assim, eu vou falar uma coisa aqui, né? Corro o risco de ser mal interpretado, mas vamos lá. Jesus não está falando aqui quando você dá comida para os pobres. Por favor, me entenda, mais uma vez, não estou dizendo que isso não pode, isso deve ser feito, amém? Ok? Mas Jesus não está dizendo assim, cada vez que vocês deram comida para os pobres, cada vez que vocês foram, por que eu estou falando isso? Por quê? Porque Jesus, a linguagem de Jesus aqui é da família. Jesus, são todos filhos de Deus. Não, biblicamente não, Romanos 8:14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então todos somos criatura, mas filhos não. Filhos são os que são guiados pelo Espírito, que receberam o Espírito, que tem Jesus na sua vida como Senhor e Rei. Ok? Então Jesus está usando a linguagem da família de Deus, da família da fé.
Então aqui eu não quero colocar em xeque o que nós vamos fazer lá fora. Irmãos, pelo amor de Deus, se você encontrar alguém na rua, vá, sirva, faça alguma coisa. Um vizinho está precisando, um familiar está... Irmãos, isso não é o que nós estamos falando aqui. Isso não está em questionamento. Faça. O que eu estou querendo enfatizar é o que Jesus nos ensinou a viver como família da fé, como igreja, como comunidade, como família. Por que, GC, é isso? Porque, irmãos, eu sou crente velho. E o que mais a gente vê, às vezes, pela dificuldade de desenvolver união, comunhão, unidade, família de Deus, são as pessoas querendo ir para fora fazer as coisas, achando que estão fazendo algo para ver se barganha com Deus alguma coisa, para ver se agora ganha pontos e vantagens diante de Deus, porque eu estou sendo bonzinho. Mas negam a fé aqui dentro, negam a fé na família de Deus, negam os princípios com os irmãos. Jesus está dizendo, aos meus irmãos, o que vocês fizeram aos meus irmãos, Jesus está dizendo, vocês fizeram a mim. Porque Jesus, irmãos, ele não é algo à parte da igreja. Jesus, ele se colocou como cabeça da igreja, o cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ou seja, ele se fez um conosco. Então ele é parte dessa família, nós somos parte da família de Deus. Então ele está dizendo, tudo que vocês vão fazer, desenvolver, começa onde? Na família. Começa entre nós, por meio de nós. Até porque tudo que nós vamos refletir lá fora, ou é religiosidade, irmãos, ou é uma verdade que está intrínseca em nós. Então, se eu não faço aqui, faço algo lá fora, irmãos, é só por barganha, é só por religiosidade, é só por vaidade. Jesus não disse assim, ó, sirva o seu irmão, achando que você está fazendo para mim. Não, Jesus disse única e simplesmente, sirva o seu irmão, por amor. Ele está dizendo, ame o seu irmão. Ele não está dizendo assim, olha, né, quando você olhar para o Jonas, tenta identificar que sou eu. Não, Jesus está falando, ame o Jonas, é o Jonas. Esse é o Jonas, um ser humano. Ele tem seu NIF. Ele é uma pessoa, é ele que você ama. E Jesus está dizendo, cara, quando você ama e faz para ele, você está fazendo para mim. Mas nós institucionalizamos. Então a igreja lê esse texto e a gente fala assim, não, então vamos criar um departamento, né, dentro da igreja agora para fazer o quê? Obra social. Para fazer o quê? Para fazer todas as coisas que nós... Irmãos, tudo isso é muito válido, tudo isso é necessário, tudo isso é importante, mas nós precisamos corrigir a essência do nosso entendimento. Nós precisamos corrigir a essência pura e simples da palavra do Senhor. Porque tudo que nós fazemos é espiritual. Quando você vai dar uma roupa para alguém, não é só uma roupa. A roupa vai estragar, vai rasgar. Quando você dá uma comida, irmãos, você já parou para pensar que a comida ela só serve para aquele momento? Daqui 3 horas o camarada vai estar com fome de novo. Então o que nós fazemos não é mais do que material, é algo espiritual. Então se o nosso espírito está baseado em barganha, se o nosso espírito está baseado em religiosidade, se o nosso espírito está baseado em fazer para ter algo em troca, se o nosso espírito está baseado em apenas alívio de consciência, estamos errados, não estamos fazendo nada, perdendo nosso tempo. Por isso que o que nós fazemos é espiritual. Agora, se o nosso entendimento como família for consertado, a nossa essência como família for corrigida, irmãos, quando você der a comida para alguém lá fora, qualquer coisa que você fizer, irmãos, é Cristo que está indo junto. Você está dando Cristo, você está dando a essência, porque o Espírito vai junto, o Espírito faz parte. Então, irmãos, aqui Jesus está falando da família de Deus. Jesus está falando do propósito de Deus de ter uma família. Esse termo irmãos, ele envolve também ali, né, tem a questão dos judeus, né? Tem uma questão parental, Jesus era judeu, mas está principalmente falando dos irmãos ligados ao Pai pelo seu amor, é a família cristã. Rafa, coloca aí Gálatas 6:10, por favor. Gálatas 6:10. Vamos ler lá? O que está escrito ali? Portanto,
Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente é o quê? Os da família da fé. Em todas as oportunidades, façamos o bem. Em todas. Está vendo o que eu falei? Se tiver oportunidade, faça. Sirva. Dê. O problema nós como igreja é que nós lemos aquele texto, então nós criamos o departamento do Mateus 25. Mas nós esquecemos de um princípio básico. E o princípio básico é esse. A gente começa pela família da fé. A gente começa entre nós. A gente começa aqui. A gente começa por aqueles que o Senhor nos deu como parte dessa família. A gente começa por aqueles que o Senhor nos deu para desenvolver o nosso amor. Eu não sei se você percebe, mas todas as vezes que você dá alguma coisa para alguém, né, algum pobre, alguma coisa assim, sempre aquele sentimento, irmãos, de superioridade, ele vem e toma conta do nosso coração. Às vezes vem aquele sentimento de superioridade, sabe? Vem aquele sentimento de dó. Né? É o sentimento da pena. Eu tenho pena, eu tenho dó. Isso nada mais é do que religião. Isso nada mais é muitas vezes do que a religiosidade. Porque às vezes o que você vai fazer ali não transforma. Agora o comprometimento transforma. Comprometimento transforma. E essa transformação, irmãos, às vezes você vai ver a pessoa uma vez só na tua vida. Sim, faça, toque, ore por ela, dê, sirva, fale do Senhor, fale do amor de Deus. Todas essas coisas são oportunidades para a gente tocar a vida das pessoas. Mas, irmãos, existe uma ordem pela qual nós começamos as coisas do jeito certo. E o Senhor está dizendo, todas as vezes que vocês fizeram a um membro dessa família da fé, os meus irmãos, vocês estavam fazendo para mim. Mesmo quando que escondidos, não tinha plateia, ninguém via, não tinha uma selfie, Jesus está dizendo, eu estou vendo. Irmãos, é tão importante isso, preste atenção, porque eles não chegaram diante de Deus falando, Senhor, então é o seguinte, presta atenção, Jesus, o Senhor lembra quando a gente fez isso, fez aquilo, está registrado, Senhor, se o Senhor entrar no meu Instagram, o Senhor vai ver que eu tenho várias fotos lá de eu fazendo coisas boas. Né? Senhor, entra lá no meu Instagram, Senhor, nós criamos uma página, né? Uma página social lá na igreja. Se o Senhor entrar lá, não sei se o Senhor não viu, se o Senhor estava meio ocupado, mas está lá, nós fazendo um monte de coisa boa. Não, eles não precisaram apresentar para Jesus. Jesus viu. Tanto que eles ficaram espantados. Vinde benditos do meu Pai, né? Vocês que fizeram isso. Jesus falou. Aí eles falaram, Senhor, mas como assim? A gente não. Quando é que a gente fez isso? Eu não lembro. Quando é que eu fiz? O Senhor, não. Irmãos, eles não precisaram mostrar para Jesus e para ninguém. Jesus disse assim, eu vi. Eu percebi. Os meus olhos estavam atentos. Vocês fizeram aos meus irmãos. Vocês me tocaram por isso. Então não adianta, irmãos, eu criar departamento, não adianta a gente querer criar prosélito para aquilo que estamos fazendo, edificando. Não. Principalmente aos da família da fé. Rafa, abre 1 João 4, 20 e 21. João 4, 20 e 21, olha ali, Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Irmão, mais uma vez o termo irmão. Ele não está falando assim, se você ama a Deus, ame os pobres, ame os miseráveis, ame os coitados, porque, irmãos, é fácil, é muito mais fácil.
A gente ir num lugar de dificuldade, a gente sente compaixão, a gente vai ali. Agora, amar o irmão é muito mais difícil. Porque, como irmãos, a gente se vê onde? A gente se vê num pé de igualdade. Quem tem mais irmãos aqui na família? Eu tinha mais 3. Irmão é difícil. Irmão é irmão e pronto, para o pai é tudo filho. E aí, às vezes você tem razão e o pai deu razão para o outro. Às vezes o outro que errou e você estava certo e você foi injustiçado. Quantos aqui apanharam porque o irmão fez uma... Eu já apanhei. Meu irmão fez uma coisa errada e eu apanhei junto e não tinha nada a ver. O pai falou, não, vai apanhar todo mundo também. Rapaz, apanhei de graça. Nem, o que eu tenho a ver? Vai apanhar também. Então, é mais difícil amar irmão. Por quê? Porque a gente está nesse pé de igualdade. O irmão é família. Então, ele não está dizendo aqui, todo aquele que ama a Deus, ame também Não, ele falou, ame seu irmão. Deus está dizendo assim, eu dei uma família para vocês. E essa é a primeira responsabilidade de vocês. Ame seu irmão. Ajude seu irmão. Se ele está nu, dê de vestir. Está com sede, dê água. Se ele está com fome, dê comida. Se estiver preso, vá visitar. Teve doente? Irmão, visita ele. Estava enfermo, vai lá. Ame sua família. Ame seu irmão. Comece a desenvolver por meio do seu irmão. Rafa, abre para mim Mateus 7. Mateus 7, 21 e 23. Pessoal, olha esse texto aqui comigo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Você lembra que Jesus, a parábola ali do grande julgamento? Jesus se assentará em seu trono glorioso, colocará as ovelhas do lado direito e falará o quê? Vinde benditos do meu Pai. Não foi eles que falaram, Senhor, Senhor. Então, eu queria lembrar o Senhor das coisas boas que nós fizemos. Não. O Senhor sabe. O Senhor falou assim, vinde vocês benditos do meu Pai. Próximo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Volta no versículo 22, Rafa. Irmãos, olha ali, preste atenção aqui. Eles estão enfatizando o quê? O que eles estão enfatizando aqui? Os seus dons. Senhor, lembra quando o Senhor me chamou desde que eu era no ventre da minha mãe, e o Senhor me deu o dom da profecia. Senhor, lembra, Senhor, que o Senhor me deu o dom para fazer tantas coisas, servir sua obra. Senhor, o Senhor lembra quantas pessoas, por meio do meu ministério, da minha vida, foram tocadas, curadas. Quantas pessoas eu salvei, Senhor. Eu acho coisa mais engraçada é o crente usar esse termo. Não, eu salvei as pessoas. Eu salvei 10 pessoas, eu levei a salvação. Falei, cadê os pregos na mão? Senhor, aqui, isso é religiosidade, irmãos. A gente tem que convencer, a gente tem que mostrar. A gente tem que dizer que fez. Tem que fazer e tirar foto. Imagina, nós vamos chegar, Senhor, olha aqui. O Senhor lembra? Olha eu dando comida para os pobres, Senhor. Olha que maravilha. Que bom homem que eu sou. Aqui, eles precisaram mostrar para Deus. Lá, Mateus 25, eles nem lembravam. O Senhor falou, não, mas vocês são benditos do meu Pai. Eu sei que vocês não lembram, mas vocês fizeram para os meus irmãos, vocês fizeram para a sua família. Isso foi feito, eu recebo isso. É mais ou menos assim, vem cá, Pedro. Vem cá, Sérgio. É mais ou menos assim. O Sérgio é Jesus. É mais ou menos, é simples, é muito simples. É mais ou menos assim. Faz de conta que isso aqui não é um celular, é alguma coisa boa. É aquilo lá que o Senhor falou, né? Meu amor, meu coração. Pega, Pedro, pega.
Aí Jesus está dizendo assim: eu estou satisfeito, agora eu fiquei feliz. Mas peraí, não foi para ele? Mas era para dar para Jesus. Não é assim que a gente quer fazer. Não, Senhor, eu quero te servir. Oh, Jesus, como eu te amo. Aí Jesus está empurrando a gente assim: vai lá, meu filho, vai lá. Empurra eu lá para lá, Sérgio, empurra eu. Eu estou aqui. Não, Senhor, mas eu amo o Senhor. Não, mas o Pedro não, Senhor, o Pedro está cheio de problemas. Não, Senhor, mas eu te amo. Senhor, deixa eu me ajoelhar. Oh, Senhor, como eu amo o Senhor. Me dá os seus pés, Senhor. E Jesus empurrando, apontando para lá, ó. Aí, Pedro, quero te servir, Pedro, quero ajudar, cara, você tem meu coração, cara, quero fazer uma aliança com você, você é meu... Aí Jesus fala assim: agora sim. Agora sim. É isso, irmãos, é isso que Jesus está dizendo. O que vocês... Valeu, obrigado, meus atores aí. É isso que Jesus está falando. A gente quer ir para Jesus, tudo bem. Aí Jesus está dizendo: mas eu estou no seu irmão. Tá, então vamos pensar pelo lado ruim agora. Pensar pelo lado ruim. Se tudo que eu faço de bom para o meu irmão, Jesus recebe, o que eu faço de ruim, será que também não? Se Jesus é tocado quando eu dou as coisas boas, e quando eu firo, então, meu irmão? E quando eu machuco meu irmão? Essa é a hora que a igreja fica em silêncio, assim, ó. Essa é a hora mais bonita. E quando eu machuco meu irmão? E quando ele sente fome e eu não dou de comer? Eu não estou só falando de coisas, tá, irmão? Me entenda. Coisas também, mas não é só de coisas materiais. E quando ele tem fome e eu não dou de comer? Vamos seguir o texto, Rafa. Mateus 25, a partir do... acho que é o 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Eu ia fazer uma piada, mas não vou. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Bom, volta aqui, volta. Presta atenção. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso, vocês não me visitaram. Senhor? Não, Senhor. Quando que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado, e não te servimos, Senhor? Quando isso? Jamais, Senhor, jamais. Senhor, jamais, se o Senhor aparecesse na minha frente, eu ia deixar o Senhor com fome. Jamais. Aí o Senhor falou assim: pois é. Tudo que vocês não fizeram para algum desses pequenos, vocês não fizeram para mim. Então será que quando eu firo, eu machuco, quando eu nego, quando eu me abstenho da responsabilidade, vocês lembram de Caim? Caim, cadê Abel, seu irmão? Eu não sou o guarda dele, não tenho nada a ver com ele. Vocês lembram quando Saulo estava indo a caminho de Damasco para perseguir a igreja? Quem é que apareceu no meio do caminho e se apresentou para Paulo? O que Jesus disse para Saulo? Saulo, por que você me persegue? A pergunta é: Saulo estava perseguindo Jesus? Não. Saulo estava perseguindo quem? A igreja. É isso aqui. Por isso que Jesus falou: não, Saulo, você não está se perseguindo, você está me perseguindo. Porque Jesus é parte do corpo, Jesus é o próprio corpo. E todos nós estamos nele, e se estamos nele, estamos também uns nos outros.
tudo que vocês não fizeram a um desses pequenos, vocês também não fizeram a mim. Tem mais um versículo? Tem, né? Então esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu vejo pessoas que chegam para a gente e falam assim: Gessé, eu estou enterrando o meu talento. Eles falam sobre isso, sobre o quê? Sobre dons, estão falando de dons. Estão falando de coisas. Estão falando de coisas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Vou dar uma... Olhando para esse texto, eu aprendo uma coisa. Tudo que o Senhor recebe de mim é através do meu irmão. Tudo que o Senhor recebe. Por isso que todos os dons... Irmãos, leia todos os dons que o Senhor dá. É Gálatas, né, que está os dons? Gálatas, né? Coríntios também fala, né? Leia os dons que o Senhor dá à igreja. Irmãos, os dons são para serviço do outro. O dom de línguas é para a própria edificação. Mas todos os dons não é para você. Todos os dons você não dá para Deus. O dom é para servir o outro. É para servir o outro. O que eu estou recebendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando o dom que Deus me deu e estou servindo o corpo. Eu estou servindo. Eu não estou aqui pregando para Deus ouvir. Eu não estou aqui pregando porque Deus acha bonito. Não, ó, tá vendo? Ó, ele está cumprindo seu papel. Não. O que Deus recebe é a inclinação do meu coração pelo outro, por vocês. Aquilo que eu dou a vocês. Não é o que irmãos, não é só quando eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, ali eu dobro os meus joelhos e falo assim: Senhor, agora é só nós dois. Aquilo ali faz parte, ali é uma parte de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Mas isso se completa onde? Tudo que fizer aos meus pequeninos irmãos, aos meus irmãos, vocês fizeram a mim. É engraçado que no texto de Mateus 7 que nós lemos, quando eles falam: Senhor, em teu nome fizemos isso, Jesus fala: não vos conheço. Irmãos, preste atenção. Jesus está falando para pessoas que diziam que estavam fazendo coisas para Ele. O que eu entendo com isso? O que minha cabeça aqui me faz pensar? Imagina, eu estou aqui. Senhor, eu estou fazendo tudo isso para você. Em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, Senhor, ó, nós fizemos isso. O Senhor está dizendo: eu não conheço. Mas como assim que Jesus não conhece? Como que assim Jesus... Cara, um cara fez um milagre. O cara operou um milagre, o cara expulsou demônios, serviu as pessoas. Foi lá ver. O Senhor dizendo: eu não te conheço. Irmão, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. A gente tem que começar a pensar um pouquinho nas coisas. Como é que Jesus chega e fala para um cara que diz que fez um monte de coisa para Deus, Deus diz: eu não te conheço. Mas ele fez para pessoas, ele expulsou demônio de pessoas, curou enfermidade de pessoas. E Jesus diz: eu não te conheço. Irmão, nós temos que botar a cabeça para raciocinar. Nós temos que começar a aprender a questionar essas coisas. E falar assim: não, cara, peraí, alguma coisa está em desordem aqui. Alguma coisa não está batendo. Será que tudo aquilo que as pessoas fizeram não foi pensando nelas mesmo? Para Jesus dizer: eu não te conheço, será que a motivação era correta? Até porque esses tiveram que mostrar para Deus o que fizeram. Os de Mateus 25, as ovelhas, o Senhor que viu o que eles fizeram. O que eu entendo, irmãos? Tudo que eu faço, quando é da motivação correta, quando é da essência do meu coração correto, eu não preciso mostrar, eu não faço questão de mostrar, eu não preciso de uma plataforma, de uma fotografia, do microfone, eu não preciso que ninguém veja, nem que saiba. Porque eu estou fazendo na essência, porque Deus conhece o meu coração, Deus esquadrinha o meu coração, Deus conhece o mais profundo das minhas intenções.
Então, quando eu faço, irmãos, que é da minha essência, antes de eu querer dizer para Deus, Deus fala assim: eu vi o que você fez, eu sei, eu te conheço. Eu arrisco a dizer que, por que o Senhor diz eu não te conheço? Porque eu acho que o Senhor só reconhece aquilo que é da família do Pai. Jesus está dizendo assim: cara, tudo que vocês fizeram, vocês quiseram talvez uma barganha, por meio de religiosidade, por meio de desencargo de consciência, talvez vocês fizeram com a intenção, motivação errada, vocês não são vocês não são parte da família, vocês se colocam à parte da família. Irmãos, isso no meio da igreja está cheio de motivações dessa forma, está cheio de pessoas que funcionam e que se comportam dessa forma. A pessoa não tem senso de pertencimento, ela não é parte, ela não está dentro de verdade, o seu coração não está ali. Os irmãos não têm seu coração, você não tem o coração dos outros. Então, tudo que você for fazer, o Senhor está dizendo: cara, mano, eu não conheço, eu não reconheço, porque não é parte da família, não é daquilo que Deus está edificando, não é com a essência e a motivação correta. Você está querendo me agradar, você está querendo dizer que você fez isso para mim. Nós temos que parar para pensar um pouquinho. Nós temos que começar a refletir. Começar a unir as coisas. Unir os pontos, sabe? Ler a Bíblia, não para tirar um contexto daquilo que me beneficie, mas olhar a Bíblia num todo. Olhar a Bíblia como uma coisa só. Ler a palavra para que ela se junte e forme o caráter de Deus dentro de mim, irmãos. Não é ler a Bíblia por desencargo de consciência. Não, porque hoje eu já fiz meu devocional, estou livre. Não. É ler a palavra, irmãos, para que Cristo seja revelado em nós, a vontade de Deus se revele num todo sobre nós. Então eu preciso ler um texto desse, eu preciso questionar. Eu falo assim: mas como assim? Tudo que vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Então nem tudo que se diz Senhor, Senhor, volta ao versículo lá, nem tudo que diz... nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nós precisamos parar para pensar. Jesus veio formar uma família para o Pai e não uma religião. Jesus veio formar uma família para o Pai e não uma religião. Nós precisamos, irmãos, voltar a desenvolver nossos laços, desenvolver uma comunhão viva, ativa e verdadeira. Nós precisamos voltar aos princípios básicos da nossa fé coletiva. Coletiva, irmãos, ela é feita por indivíduos que abriram mão de si mesmos, estão desenvolvendo uma capacidade de amar e sujeitar uns aos outros. Eu vou trazer um relato para você, eu tenho falado isso, comentei algumas vezes. Estatisticamente falando, a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja do Irã. Antes dela era a igreja chinesa. A igreja que mais cresce no mundo era a igreja na China. Hoje, estatisticamente falando, é a igreja do Irã. Isso são dados sérios, né? Dados sérios mesmo. Não são suposições. Agora eu faço uma pergunta para você. É permitido ter igreja no Irã? É permitido ter igreja na China? É proibido. Não pode. É contra a lei. É caso de cadeia, morte, assassinato, paredão de fuzilamento. Em alguns lugares, enforcamento, o que quiser fazer, eles fazem. Então, você vai ter que pensar junto comigo, como que a igreja que mais cresce no mundo, irmão, lá não dá para eu chegar lá, na imigração, e dizer assim: então, eu sou o pastor, eu sou um pastor de igreja, sou crente, vim aqui, vou alugar um salão, um armazém, bem grande,
e vou meter uma cruz lá na frente e vou pregar Jesus aqui para todo mundo nesse país. Irmão, eu não passo nem da porta. Antes de eu terminar a frase, já está rejeitado. Lá não pode a gente alugar um prédio desse aqui, e a gente, lá irmãos, lá não pode ter o Instagram da igreja, porque eles perseguem. Lá é perseguido, não é só que não é permitido, é perseguido. Lá eles são perseguidos, eles não podem. Você não pode sair na rua, você não pode pregar para alguém na rua. E está acontecendo na Europa já, está em vários lugares. Você não pode pregar na rua. Você não pode sair convidando as pessoas. Se alguém te denuncia, já era. Você vai preso. E se teimar um pouquinho, eles te matam. Lá não é permitido. Lá só funciona escondido. Lá tem que ser escondido. Lá você tem que ir contra a lei. Quero ver os crentes que gostam, né, dizem que não, eu sou tão bom que eu faço tudo que a lei manda. Quero ver você ser crente lá. Você tem que infringir a lei. Me responda. Responda para mim. Como que a igreja que mais cresce não é permitido ter igreja? E agora? Vamos lá. Não tem rede social, não tem cartaz, né? Aquele cartaz bonitinho assim com a foto do pastor bem grande, assim, uma foto com a roupa bonita, né? Fazendo assim, né? Não tem as fotos assim com a cara bem espiritual. Tal hora, tal lugar, venha para a noite da bênção e do milagre. Não tem essas coisas lá. Não tem estratégia, não tem... Sabia que lá não tem equipe de evangelismo? Porque não pode fazer evangelismo. Tem que ter muita fé, né? Não tem estratégia de expansão. Vamos expandir, né? Vamos crescer, vamos... Abre aqui, abre ali, fecha, abre, vai. Lá não tem um templo assim, bonito, grande, confortável. Acho que lá é igual nós, assim, eles devem passar frio pra caramba. Passa frio, passa calor, nós somos meio parecidos assim. Lá não tem essas coisas, não tem conforto. Sabe que lá não pode ter caixa de som? Porque se tiver caixa de som, o barulho vai para fora, e se alguém vai descobrir, por que é isso aí? Não tem caixa de som, não tem um microfone assim, não tem esses fios, esses instrumentos, não tem. E como é que faz, irmão? Uma conclusão nós podemos ter. Então, eles não crescem por método, estratégia ou performance. Eles não crescem porque a igreja é bem bonitinha, igual a gente sempre sonha. Tudo certinho. Eles não crescem porque tem muitos departamentos, Irmão, vocês não podem alugar um salão para se reunir. Como é que fica a criançada no meio dos crentes, aquela bagunça? Deve ser uma bagunça, né? E como é que cresce? Como é que fortalece a fé? Como é que... Meu Deus, irmão, alguém me explica esse negócio. Eu tenho uma conclusão. Eu tenho uma forma de pensar. Não estou dizendo que é a forma certa, que é a minha razão, que é a verdade, mas eu penso que tem uma coisa que faz eles crescer. Para mim, é o relacionamento. Porque se eles não podem pregar na rua, não podem pregar por meio de Instagram, vídeo de YouTube, eles não podem fazer um vídeo no YouTube e sair pregando. Mas eles podem trabalhar. Eles têm que trabalhar. Eles trabalham. Quantos aqui trabalham? Levanta a mão quem trabalha. Aline, tu trabalha, Aline? Levanta a mão, tu trabalha. Eles também trabalham? É bem provável que onde eles trabalham, eles tenham colegas de trabalho, amigos. Quem aqui tem colegas de trabalho? Se você falar de Jesus para um amigo seu de trabalho, você acha que vai dar algum problema para você?
Para eles pode dar. Para eles pode dar um problema. Porque se eles for falar de Jesus, ou falar daquilo que eles vivem, acreditam, para um camarada que é mal intencionado, o que o cara vai fazer? Vai denunciar. E o que vai acontecer com eles? Preso. Vai ser preso. Vai ser reprimido, vai ser perseguido. Cada país tem um tipo de radicalidade. Vai ser proibido de fazer. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Olha para mim. Por que eles fazem correndo risco de vida? O que leva eles a fazer isso correndo risco de vida? E o que nos leva a ser tão calados com tanta liberdade? O que leva esses caras a crescer, se desenvolver, se fortalecer num ambiente como esse? Como que um ambiente, irmãos, Irmãos, eu só posso acreditar numa coisa. Eles devem viver uma comunhão, um relacionamento tão profundo entre eles, que quando uma pessoa chega nessas reuniões escondida numa caverna, ou num porão, ou no sótão, ou em algum lugar, quando eles chegam, as pessoas entram lá, elas devem sentir alguma coisa muito poderosa. Sem o som, sem a música, sem o teclado, sem tecnologia, sem pirotecnia, o que tem dentro daquela igreja, irmãos? Que quando o camarada chega lá, ele se converte a Cristo. A presença do Espírito de Deus. E onde a presença do Espírito de Deus está? No lugar de quebrantamento, humildade, união e comunhão. Deus não se move que não seja por meio da igreja. Jesus não se revela por outro meio que não seja a igreja. Então aquilo é uma igreja de verdade. E onde há aquele sentimento, o Espírito está. E onde o Espírito está, irmãos, o Espírito convence. O que faz aquela igreja crescer, se desenvolver, se fortalecer? Irmãos, eles se convertem aos milhares. Cara, é muito engraçado isso. Porque eles têm uma fé viva. Eles têm uma comunhão viva. É relacionamento. Lá, irmãos, ninguém assiste culto de casa, não. Não tem transmissão pelo YouTube. Porque não pode, é proibido. Irmãos, para pensar comigo. Vamos chegar a uma conclusão. Vocês acham que quem precisa de oração é a igreja perseguida ou somos nós que precisamos de oração? A gente ora pela igreja perseguida com dó deles. Irmãos, nós temos que ter dó de nós. Por que você ora pela igreja perseguida? Para que eles tenham a liberdade que a gente tem? Irmãos, se é a igreja que mais cresce, mais se fortalece, eu tenho para mim que o que mais está matando a fé é a liberdade, não a perseguição. Eu acho que a liberdade está matando mais que a perseguição. Sabe por quê? Porque a perseguição mata o corpo. A liberdade está matando a fé. E quando eu leio o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, João disse assim: eu vi aqueles que foram decapitados por causa do nome do Senhor. Eu vi eles ao redor do trono branco. O que mata mais, irmãos? É a fé, ou é a liberdade ou a perseguição? Hein? O que mais está matando? Irmãos, nós devíamos, na verdade, orar diferente, falar: Senhor, vai lá com o seu Espírito e lembra eles de orar por nós. Se a gente conseguisse uma fonte lá, mandar uma cartinha, não pode mandar mensagem, então manda uma carta, uma carta clandestina, assim, escondido, entrega lá, em qualquer uma dessas igrejas, dessas reuniões, entrega para eles e fala assim: gente, pelo amor de Deus, ora por nós. Ora por nós. A liberdade está nos matando. O conforto está nos matando.
A vaidade está nos matando, o orgulho está nos matando. Por favor, orem por nós, porque o nosso direito de escolha está nos matando. O nosso livre-arbítrio está nos matando. Estamos fracos na fé, frios, porque temos muitos direitos. Nós tínhamos que pedir para ele escrever uma carta para nós. Como vocês mantêm a sua fé tão firme, viva? A tua fé, como é que vocês mantêm essa fé tão ativa? Por favor, nos ajudem. Orem por nós. Intercedam por nós. Toda vez que a gente fala sobre a igreja perseguida, a gente fala com dó, né, com pena. Oh, tadinho dos nossos irmãos. Não, irmãos. Tadinho de nós. Que estamos tão cheios de liberdade, tão cheios de direito de escolha, estamos morrendo na fé. Estamos enfraquecendo na unidade, na comunhão. Deixamos de amar uns aos outros, tornamos amantes de nós mesmos, buscando os nossos próprios interesses. Acho que Atos 2,42 é muito presente. Coloca aí, Rafa. Acho que Atos 2,42 é muito presente na vida deles. Eles não têm pirotecnia, irmãos, eles não têm tecnologia, eles não têm nada, eles não têm nenhum atrativo, eles não têm mas eu acho que era isso que eles viviam. Uma dedicação ao ensino, à comunhão, o partir do pão e as orações. Eles não podem ir lá montar uma barraquinha na rua e dizer assim, olha, nós queremos dar comida aqui para vocês em nome de Jesus. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. Eles vivem, irmãos, a igreja perseguida, para eles, a igreja é uma família de verdade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque às vezes até os seus próprios familiares de sangue os perseguem, denunciam. Então eles encontraram na igreja uma família de fé de verdade. Eles encontraram uma família de fé de verdade. Então o que há ali? Ali há laços entranháveis, entranháveis afetos. Ali há verdade nas relações. Nós temos o poder do marketing, o poder do network, o poder da performance, do estilo, do nosso padrão. Ele só tem o poder do Espírito para se apegar. Ele só tem o poder do Espírito. Nós temos o poder do convencimento por meio das coisas atrativas. Ele só tem o poder do Espírito. Para a igreja moderna, para nós que vivemos na liberdade, ir na reunião de oração, para nós é uma opção. É ou não é? É ou não é? Fala a verdade, irmão. Claro que é. Para nós é uma opção. Eu vou se eu quero, né? Eu vou quando eu quero, eu oro se eu quiser, Não é assim? Nós nos orgulhamos disso. Para nós, da igreja moderna, né? Dessa igreja tão livre que nós nos gloriamos de ser, e nos ajuntamentos e na reunião é uma questão opcional. Mas para onde a igreja é perseguida, eles se encontram escondidos para ir nas reuniões. Então, irmãos, olha para mim, olha aqui para mim, bem sério. Quando você está lá na sua casa, né, está bem quentinho no sofá, quando chega a hora de ir para a reunião de oração, você pensa assim, rapaz, tem que ir para a oração. Aí você pensa assim, isso vai custar minha liberdade, né? Isso vai custar meu tempo. Ah, eu vou lá sacrificar, né? É uma opcional, você tem direito de escolha. Para eles, irmãos, vai custar a vida, pode custar a vida, porque se eles forem pegos, já era. Para nós, custa a nossa liberdade, para ele custa a vida. As relações, quando você precisa ir na casa do seu irmão, servir seu irmão, cooperar com seu irmão, isso custa a minha liberdade. Para eles custa a vida.
pode custar a vida da sua família, porque eles são perseguidos, reprimidos. Tem países que são muito mais radicais. O cara é preso, torturado. Irmão, eu estou falando de 2025, tá? É só se você não acompanha as notícias por aí, ou não pesquisa sobre isso. Mas eles são torturados, a família é torturada, como forma de vingança, como forma de repressão. Para nós, irmãos, uma reunião de oração só vai custar para nós a preguiça. Para eles pode custar a vida toda. Pode custar o pescoço, um paredão de fuzilamento, enforcamento, alguma coisa. Mateus 5,10, Jesus diz assim, bem-aventurados sois vós, quando perseguidos por causa da justiça. Então, eu vou te fazer uma pergunta, quem é bem-aventurado? São os perseguidos ou são aqueles que têm direito de escolha? Que fazem quando, como, do jeito, com a motivação que querem? Será que não é o... Será que não é o conforto que está matando nossa fé? Será que não são as muitas opções que estão matando nossa fé? Que estão nos levando à frieza e à indiferença? Quando a gente lê o texto de Mateus 25, a gente vê que aquele povo foi aceito, foi bem-aventurado por causa de sua simplicidade, do seu amor, da sua comunhão. Foram aceitos pelo quanto seu coração estava disposto ao seu irmão, disposto ao outro, pelo quanto eles conseguiram desenvolver as relações uns com os outros. Será que a presença do Espírito está tão viva e ativa? Irmãos, tem relatos em países perseguidos que os relatos de conversão, quando as pessoas se convertem, eles falam que o próprio Jesus apareceu para eles. Que o próprio Cristo se revelou a eles. Há relatos de pessoas que eles falam que sonharam com Jesus. Sonharam com Jesus. Então, o próprio Espírito os conectou a pessoas, o direcionou as pessoas. Irmãos, esse é o tipo de igreja que mais cresce no mundo. Eu acho que se nós temos uma responsabilidade nesses dias como igreja, para revelar o caráter de Cristo às nações da terra, nós vamos precisar começar com essa consciência. A consciência de que tudo que nós vamos fazer para desenvolver a vontade e o plano do Senhor precisa começar nos nossos relacionamentos. Precisa começar por meio da comunhão. E quando eu falo, irmãos, de você custar a sua liberdade, eu não estou falando só de vir no culto. Eu estou falando do quanto te custa ceder para o seu irmão. Eu estou falando do quanto te custa servir o seu irmão. Eu estou falando do quanto às vezes nos custa cooperar com os nossos irmãos. Depois leia lá o livro Atos 2:42 em diante, até o final do capítulo. Atos 2:42 até o final. Lê na sua casa, é um texto tão conhecido. Mas que revela tanto, irmãos, a forma como a igreja fluía e funcionava de forma orgânica. Nesse tempo, irmãos, a igreja também não tinha toda essa liberdade, não. Jesus tinha sido morto, perseguido, os cristãos estavam sendo perseguidos. Então eles também se reuniam ali meio nas escuras, meio às escondidas. E daqui a pouco a igreja foi crescendo. Aí Estevão foi perseguido, Estevão foi morto, os discípulos se espalharam. Sabe por que o evangelho chegou até nós? Sabe como que o evangelho chegou até nós, se expandiu além de Jerusalém? Por causa de uma perseguição. Por causa de uma perseguição. Então, irmãos, o Senhor, Ele vai de tempos em tempos promover para nós desconforto. Quanto desconforto você não tem vivido na sua vida? Quanto desconforto à sua volta? Quanto desconforto?
nos relacionamentos, desconforto no seu trabalho, na sua vida, às vezes como imigrante, na sua vida, família, casamento, quanto desconforto. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor está provocando a gente para sair desse lugar, desse marasmo que muitas vezes a gente vive, né? Esse marasmo que vivemos a nossa vida presos em nós mesmos, e o Senhor está querendo desenvolver uma obra por meio de nós, irmãos, que começa com o seu irmão. Olhe para o seu lado, olhe para o seu lado, olhe para o lado de cá, olhe para o lado de lá. Aqui está uma oportunidade, irmãos, de nós desenvolvermos uma vida cristã de verdade. É aqui que o Senhor nos dá a possibilidade, a oportunidade de vivermos uma vida cristã de verdade. É aqui que o Senhor nos dá a oportunidade de tocar nele. De tocar nele de verdade, de viver a vida de verdade. É aqui, é por meio disso aqui. É por meio de relacionamento como esse. É onde começa na nossa família da fé. Eu sempre repito isso, quanto tempo você tem gastado para ligar para os seus irmãos, conversar com seus irmãos, chamar os seus irmãos, desenvolver uma vida com seus irmãos? Quanto tempo você tem gasto na sua vida, irmãos, para tocar o outro? Quanto tempo você tem disposto o seu olhar para ver a dor, o sofrimento dos irmãos que estão à sua volta? Porque tudo aquilo que nós fizermos aos mais pequeninos dos nossos irmãos, nós estamos fazendo ao Senhor. Se nós queremos que vai haver um avanço do reino de Deus na Europa, um avanço da mensagem do Evangelho na Europa, nós precisamos entender que vai começar aqui, às escondidas. Vai começar lá na sua casa, na casa do seu irmão, nos telefonemas, nos relacionamentos, no café que você toma, nas vezes que você o serve, nas vezes que você coopera com ele, é às escondidas, irmãos. É onde ninguém vê. É onde ninguém vê. Aqui onde todo mundo vê, está tudo bem. Não, mas a nossa fé é declarada no nosso dia a dia. A nossa fé é declarada nas nossas relações. A nossa fé e o amor uns pelos outros é declarado nos nossos relacionamentos. E é assim que a igreja perseguida cresce, por meio de comunhão, por meio de ajuntamentos, sem nenhum tipo de sem frescura nenhuma, mas é pela presença do Espírito. Ali eles se amam. Ali eles amam a Cristo. Irmão, nós temos que perguntar para essas pessoas como que eles conseguem amar a Jesus sem receber nada em troca. Eles não têm benefícios lá. Eu queria um dia perguntar para um deles, assim, cara, como é que se consegue amar Jesus sem ganhar nada em troca? Como é que você consegue amar Jesus e os seus irmãos, mesmo sabendo que você pode morrer por isso? Irmãos, somos nós que precisamos de oração, não eles. Porque no nosso evangelho, a gente tem que ganhar alguma coisa. Tem que ser bom para mim nisso, tem que ser bom naquilo, eu tenho que ser beneficiado nisso, Deus tem que me abençoar aqui, o meu irmão não pode tocar em mim. Sabe? Como é que eles conseguem amar Jesus sem receber nada em troca? Como que eles conseguem amar Jesus em meio a tanta perseguição e dificuldade? De onde vem, irmãos, a motivo? Ele não pode pegar um Uber lá e dizer para o cara do Uber, estou indo na igreja. Ele não pode pegar o Uber e dizer assim, estou indo para o culto. Lá ele não pode, irmãos, lá ele não pode nem, imagina se pegar o Uber lá para botar o endereço, os caras vão dizer, está vindo muita gente para esse endereço, né? O que está acontecendo aqui? Tem relatos lá, irmãos, que eles se reúnem, eles não conseguem se reunir num lugar assim. Eles têm que se reunir separados. Então o Beto recebe pessoas lá na sua casa. O Beto tem os seus amigos, seus familiares. Eles não podem marcar encontro. Tem que ser tudo meio assim, um falando para o outro, meio escondido. Tem que, sabe? E não para de crescer, irmãos, aos milhares e aos milhares. Todos os dias, nossos irmãos morrem pela fé que professam, tendo a convicção da salvação da sua alma. E todos os dias, irmãos, a igreja moderna morre na fé, cheia de liberdade, direito de escolha, frieza e conforto. Fique de pé comigo.
que tem nos custado nossa fé? Ou ela é só de palavras? O que tem nos custado a nossa fé? O que tem custado para você sua fé? O que tua fé te custa? Ou ela é só de palavras? Hein? O que tua fé te custa? Ou ela é só de palavras? O que o nosso amor por Jesus, de que forma o nosso amor por Jesus tem se revelado nas nossas relações? Ou o nosso amor por Jesus é só Senhor, Senhor? Ou é só por meio de práticas, por meio de coisas institucionalizadas? Será que é só por causa de uma escala? Ou será que é só por causa da busca pela bênção? Será que é só por causa das responsabilidades que assumimos em fazer coisas? Irmãos, se todas as coisas que fazemos não aprofundam os nossos laços como família, nós estamos só perdendo o nosso tempo. Nós estamos só perdendo o nosso tempo. Eu quero dar um conselho para você, para esse próximo ano. A gente gosta de fazer um projeto, né? Sempre o próximo ano. Fazer um projeto, né? O crente gosta disso, né? Faça um projeto, irmãos. Coloque na sua cabeça aí, no seu coração. Cara, eu vou crescer nos meus relacionamentos. Eu vou fazer amigos. Eu vou servir os meus irmãos. Eu vou começar a olhar mais para os lados. Eu vou começar a olhar mais para o lado. Eu vou começar a olhar mais à minha volta. Eu vou perceber aquele que está com fome, com frio todo mundo está hoje, né? Eu vou perceber aquele que está nu, enfermo, preso. Eu preciso começar eu vou me responsabilizar mais. Eu não vou fazer como Caim. Quer fazer um projeto próximo ano? Quer agradar a Deus? Eu vou ler a Bíblia 3 vezes. Mais uma vez, não me entenda mal. Leia a Bíblia 3 vezes, por favor. Mas não ache que isso vai agradar a Deus, tá? Porque quanto mais conhecimento, mais responsabilidade você tem. E se você ler a Bíblia de forma correta, você vai descobrir que se os seus olhos estiverem corretos, tudo que você vai ver na Bíblia é uma família. É Deus vindo, encarnando, se tornando homem, para perdoar eu e você, nos dar um amor que não merecemos, para que amemos uns aos outros. Cara, Jesus andou com seus discípulos e prestes a morrer, ele disse: um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Quer fazer um projeto para o próximo ano? Não se preocupe se você vai ganhar mais dinheiro ou não, porque isso não vai trazer plenitude para você. Se trouxesse dinheiro, trouxesse plenitude, você nunca veria um rico tirando sua própria vida, você nunca veria um casamento de rico destruindo, família destruída, porque isso não traz plenitude, irmãos. O que traz plenitude é a vida de Deus em nós. O que traz plenitude de Deus é a aprovação de Deus, em poder dizer: você é um bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai. Você tocou em mim. Quando, Senhor? Eu não fiz. Senhor, não, é todas as vezes que você fez aos pequeninos, seus irmãos pequeninos, você fez a mim. Quer um projeto para o próximo ano? Toque mais seus irmãos, toque a vida dos seus irmãos. Seja um melhor amigo, seja um melhor pai, filho, seja uma melhor mãe, esposo, marido, seja um melhor irmão, seja um irmão melhor. Quer um projeto para o próximo ano? Negue mais a si mesmo. Negue seus próprios interesses, que colocam em risco as nossas relações como irmãos, como família, a fim de, irmãos, tocarmos o coração de Deus e poder ter a aprovação do Senhor. A Bíblia diz que no amor não há medo, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de nos aprofundar nos nossos relacionamentos? Porque temos medo. Temos medo. Mas
aquele que ama de verdade. Aquele que ama. Gessé, como é que eu faço para medir se eu amo de verdade ou não? Gessé, como é que eu faço para saber se eu amo ou não? Simples. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você ama, você não tem medo de se machucar. Quando você ama, você não tem medo de se lançar, de se doar. Quando você ama, você não tem medo de ser traído. Quando você ama, você se lança. E foi por meio de amor que o Senhor nos constituiu como família. Jesus, Deus, por nos amar tanto, deu seu Filho, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo que teria as costas viradas. Ele amou, Ele se deu. Quer um projeto para esse próximo ano? Se aprofunde mais, se comprometa mais. Busque ao Espírito para que você possamos desenvolver laços verdadeiros. E quem sabe, por meio dessa dinâmica, Cristo seja espalhado para essa nação, para as nações da Europa, e a gente cumpra o nosso propósito como igreja. Feche seus olhos, por favor.